Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Roda Viva da Periferia, aqui organizado pelo grupo Periferia Reflexiva. Meu nome é Grace, né? Sou assistente social, sou moradora aqui da região de Cidade Ademar e faço parte desse grupo. E quem somos nós? Nós somos um grupo de pessoas que residem, né, ou têm forte ligação aqui com a região da Cidade Ademar e de Pedreira. Nascemos na pandemia, né? Então nos reunimos só virtualmente para pensar formas de estimular a participação cidadã e melhorar aqui a nossa região. Desde o ano passado, nós lançamos o Roda Viva da Periferia e temos feito lives, né, que interessam aí a toda a nossa população. Essas lives, as anteriores, estão disponíveis para acesso na nossa página do Facebook, Periferia Reflexiva, essa mesma que a gente está transmitindo agora. Então, curtam nossa página e procurem lá nossas lives anteriores. Hoje, a nossa Roda Viva, ela vai abordar um tema que precisa ser discutido ainda, né? Nós vamos falar sobre Covid-19, vidas perdidas, sequelas e vacinas. Comigo hoje, aqui conduzindo Roda Viva da Periferia, tem os companheiros Guilherme e o companheiro Theo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Theo. Aqui nos bastidores, a gente tem o Volney contribuindo aí na nossa transmissão e a gente tem a colega, a companheira Eliana também, que vai aqui nos auxiliar nos bastidores. Hoje temos dois convidados muito especiais, né? Ana Rosa Costa. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com o pessoal aqui do bairro e da região. Nós que agradecemos. A Ana Rosa é assistente social, colega aí, né? Advogada também, é servidora pública municipal aposentada, sindicalista pelo Sindicep, já tendo participado de diversas entidades da área da saúde, entre elas o Conselho Municipal de Saúde. Hoje ela está aqui representando como integrante do Movimento Popular de Saúde de Cidade Ademar e Pedreira, o movimento social mais antigo aqui da nossa região, ainda em atividade e com diversas conquistas, né, para a nossa região durante a sua trajetória. Então, bem-vinda, Ana. E com a gente também, Jorge Caiano. Boa noite, Jorge. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Grace. Boa noite. Jorge é médico sanitarista, ele é pesquisador do POLIS, Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, membro do grupo de trabalho Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo, também integrante da UMPS, a União dos Movimentos Populares de Saúde de São Paulo, já tendo também sido assessor do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, assim como continua participando, né, das reuniões, e sempre uma pessoa que está contribuindo aí. Boa noite, de novo, bem-vindo. Obrigado. Então, dando aí, né, o pontapé na nossa live, eu vou começar com a primeira pergunta, vou pedir para a Ana começar a responder, depois o Jorge também pode fazer essa contribuição. E partindo aí do tema da nossa live, né, a gente ainda vivencia a questão da Covid-19, isso desde março do ano passado. No Brasil, mas especialmente aqui em São Paulo, a gente já vivenciou vários períodos, né, com medidas de restrições maiores, menores, né, primeira onda, segunda onda, retomada de atividades, picos de contaminação e mortes em determinados momentos. Então, pensando nisso, transcorrido aí mais de um ano da pandemia, a minha pergunta é: quais foram os erros e quais foram os acertos, se é que houve, no combate à pandemia até agora? Começa com você, Ana. Bom, eu vou tentar ficar nos 3 minutos, vamos lá. Erros, eu acho que foram mais erros do que acertos, infelizmente. Eu acho que um dos acertos foi o SUS assumir a posição que está assumindo, que é o grande sustentador do acolhimento e do atendimento às pessoas, né? O SUS marcou essa presença, acho que isso é uma coisa positiva. Os profissionais de saúde
se dedicaram, os privados, os públicos, enfim, estão dando o que podem e o que não podem, inclusive deram a vida no início, principalmente, quando não se tinha muitas informações, né? Ponto positivo, a vacinação, mas ela está muito lenta, é um ponto negativo. Está muito lenta, nós temos expertise de anos e anos de vacinação, nós poderíamos estar vacinando muito mais, desde que tivesse insumos, né, e a própria vacina, para poder dar conta de todo mundo. A questão, infelizmente, os governos não ajudaram, né? Há uma pressa de retomar a vida normal quando deveria ter se tomado várias medidas anteriores que poderiam ter antecipado esse retorno. Mas eles preferiram arriscar em não tomar essas medidas, que eram medidas impopulares, digamos assim, e protelaram o quanto puderam, e aí deu no que deu. Acabou parando porque ou para por bem ou para por mal, né? E, no caso, eles optaram por parar por mal, principalmente o governo federal, né? Não abasteceu, não comprou vacinas, enfim. E, além de tudo, ainda desviou dinheiro. Isso é muito, mas muito grave. Eu ficaria por aqui, porque eu acho que o Jorge tem mais dados para colocar nessa questão. Tá, ok. Vamos ouvir o Jorge, então. Olha, eu queria reforçar essa fala da Ana Rosa, né? Eu tive a preocupação de preparar uma apresentação, né? Eu não vou querer ficar mostrando essa apresentação, mas eu vou encaminhar esta apresentação depois para você, Grace, e pedir para que você disponibilize, né, para todas as pessoas que vocês tiverem no seu mailing e pessoas interessadas, para que eles tomem um pouco pé dessa situação, né, que realmente é uma situação bastante calamitosa, né, e triste, né? Talvez valha a pena, até como um exercício de uma tentativa, né, de a gente se reportar às pessoas, tantas milhares e centenas de milhares que faleceram, colocando uma arte. Eu queria mostrar isso, se for possível. Era uma foto de Londres, 500 metros de muro de uma grande avenida, né? Na verdade, não é uma avenida, é ao longo de 500 metros de um muro que as pessoas circulam intensamente e cheio de corações. E os corações representando as pessoas do Reino Unido que morreram de Covid, né? Qual é o impacto desses 500 metros de corações desenhados, um a um, por centenas e milhares de pessoas que contribuíram para esta arte? É que a sensação que muita gente tem de que acima de 100, acima de 1.000, acima de 10.000, muitas pessoas perdem a noção de tamanhos, né? E por isso que muitas vezes, né, na imprensa se fala de 500 mil, vai chegar em 1 milhão, e muitas pessoas não conseguem ter uma ideia mínima do que significa isso realmente, né? Talvez seja até um resultado de um processo de dessensibilização das pessoas por conta, né, desse tipo de governo tão lamentável que a gente está tendo, né, no nível nacional, e que está levando, né, a uma situação em que muita gente considera normal, né, pretos, pobres,
indígenas, quilombolas, população trabalhadora, como empregadas domésticas, pedreiros, estarem morrendo às pencas, né? Pessoas idosas, certamente, mas são familiares dessas pessoas que estão morrendo, né? Porque trabalham, porque saem de casa para trabalhar. E este fator, trabalho, né, é muito importante ser colocado em debates como este, né, voltados para uma região como Cidade Ademar, né? Se a gente for pensar bem, a nossa grande tragédia foi, nesse tempo todo, né, a desconstrução das políticas públicas que foram conquistadas e direitos que foram conquistados duramente, né, nesses últimos 30 anos de luta social, né, e que as reformas, né, previdenciária, trabalhista e a reforma administrativa que está em curso e os processos de privatização das empresas está em curso, né, geraram toda uma situação de aumento terrível do desemprego, da fome, né, e, portanto, né, agravaram a situação da pandemia. E as pessoas que não têm condições de fazer trabalho à distância, que têm que sair todos os dias para tentar ganhar o pão de cada dia, né, são as pessoas que mais se infectaram e mais morreram, mas mais levaram também a doença para os seus familiares, para os seus idosos, para os seus portadores de patologias, de comorbidades, como se diz. E isso tudo é altamente lamentável. Por isso que eu queria mostrar aquela imagem que infelizmente não deu certo, mas eu vou passar então para a Grace depois para que todo mundo dê uma olhada, né, e ter inclusive uma legenda explicando como é que foi feito essa ideia, tá? Você pode passar, Jorge, já tá disponibilizado, pode passar. Bom, se me permite, só tentar Não, mostrar... pode mostrar a imagem, que agora acho que todo mundo ficou curioso para conhecer essa Então, imagem que você preparou com tanto carinho. Eu realmente preparei, né, e espero que dê certo, hein? Olha, esse daí é o muro, né, ao longo do rio, são 500 metros de muro. Vocês estão vendo que as pessoas param, fotografam, escrevem, levam flores, né, escrevem lembranças dos seus familiares. E vejam só, né, são lembranças, são menções a pessoas, né, amor, né, olha, as mensagens que as pessoas andam escrevendo. E esse muro tem 500 metros e caminhar nesses 500 metros com tantos corações, né, tantos corações que representam mais de 120 mil pessoas do Reino Unido que morreram por Covid, né, que representam cada um desses corações uma vida perdida, é um tributo emocional, como está escrito aqui, né, aos que morreram durante esses últimos 18 meses no Reino Unido. A magnitude dos 500 metros gera um forte choque emocional, né? Ver a gente interagir com o muro, encontrar consolo, né, nele, no muro, é uma recordação de como a Covid afetou a todos, gerando um sentimento, né, ou tentando despertar esse sentimento de comunidade e conexão com as demais pessoas que também sofreram nessa situação de tantas mortes e que é apertado, né, em termos do seu sofrimento pelas condições do próprio isolamento e distanciamento que vem sendo mantido durante todo esse tempo. Então, nós que não tivemos durante essa pandemia nenhum tempo de folga de verdade, né, a situação diferente do próprio Reino Unido, porque aqui no Brasil nós nunca tivemos realmente um tempo de folga da pandemia. No Reino Unido tiveram, sim, tanto que se fala em bolhas, né, em ondas, e nós nunca tivemos uma onda, segunda onda, terceira onda. A nossa onda é a mesma que começou
no ano passado e que continua este ano, inclusive piorou a onda e as pessoas estão achando que pode comemorar, né, numa situação que está pior do que o ano passado, o segundo semestre Sim. inteiro. Isto que é o Nós grave. Nós vamos fazer aí um comentário, né, trazer outras perguntas sobre essa questão, né, sobre como a gente tem vivenciado tudo isso, mas foi bem lembrado, essa é uma bonita imagem, né, uma bonita homenagem, é triste, né, mas é um tributo bonito, e lembramos aqui que no Brasil a gente já passou do 500.000, estamos próximos aí já de 550 mil mortes. Como bem a Ana lembrou, né, dos nossos profissionais da saúde, então também fica aqui toda a nossa admiração, nosso respeito, né, para vocês e para aqueles que estão ali na linha de frente e até hoje estão trabalhando muito, né, sem realmente descanso nenhum. Vamos lembrar aqui que a nossa Roda Viva da Periferia, ela quer ouvir vocês, que está aqui nos assistindo pelo Facebook, então mandem aí o seu comentário, digitem aí sua pergunta, que a gente quer ouvir vocês, né? Nós queremos que vocês participem aqui essa noite conosco. E dando continuidade, né, ao nosso ciclo aí de debates, de perguntas, né, tem muita coisa ainda para perguntar, para falar, vamos falar bastante sobre a Covid, sobre os desdobramentos, e aí agora chamo para dirigir sua pergunta ao companheiro Theo. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou Theo Paiva. Quero cumprimentar minha colega Grace Rufino, que está mediando esse debate, meu colega Guilherme Nogueira, e cumprimentando também Jorge Caiano e Ana Rosa Costa, e dizer para vocês que é um prazer, uma honra ter vocês nesse debate da periferia reflexiva. Considerando o percentual de pessoas que já conseguiram ser vacinadas e as previsões até o fim do ano, eu pergunto a vocês qual a sua avaliação de quando as pessoas poderão voltar a se encontrar com os familiares e amigos, quando nós poderemos voltar à normalidade, vamos dizer assim, uma normalidade sem riscos. Vamos ouvir primeiro as impressões de Jorge Caiano. Eu queria dizer, meio que continuando a minha fala sobre aquele muro e sobre a situação que nós vivemos aqui no Brasil, que infelizmente este quando não está muito próximo, né? Todo mundo que ficar imaginando, vejam bem como eu estou colocando essa questão. O governo do estado de São Paulo vem investindo fortemente numa propaganda enganosa, né? Não sei se todo mundo está sabendo, mas ontem saiu na imprensa, o estado de São Paulo estaria comemorando o fato de ser o primeiro estado que chegou a vacinar 50% da sua população, de todo o estado, de pessoas acima de 18 anos, com a primeira dose. E que espera terminar isso até final de setembro. E, inclusive, inventou a ideia de querer vacinar jovens, né, adolescentes de 12 a 17 anos em seguida. Isso é um engodo. Por quê? Porque o que importa realmente para o controle da pandemia são 2 doses de vacinas, de qualquer vacina, exceto aquela da Janssen, que foi, algumas pessoas sortudas tomaram essa vacina da Janssen, que é de dose única. Mas o número de vacinas Janssen que foram aplicadas é muito pequeno, né? O que vem sendo aplicado, principalmente, são as vacinas Coronavac e AstraZeneca, né, que são as de maior quantidade e precisam ser tomadas 2 doses para haver proteção real das pessoas. Agora, vejam bem como que é a diferença, né? A vacina protege e diminui bastante o número de casos graves. Diminui em torno de 80%. Diminui mais ainda aqueles casos graves que necessitam internação, em torno de 90%.
E as mortes, mais de 90% de redução. Não é uma redução de 100%, nunca é, e nenhuma vacina protege 100%. Mas 95% de redução de mortes é uma grande redução. E isso já está acontecendo, principalmente naquelas faixas de idade mais altas, de mais de 75 anos, que tomaram 2 doses. Tá claro? Então, o que está acontecendo é que tem havido um engano na propaganda, porque tem que ser acentuado que todo mundo precisa de tomar rapidamente 2 doses de vacina para poder respirar. Mas enquanto isso, tem que usar máscara, tem que continuar fazendo o distanciamento, tem que continuar fazendo os cuidados de isolamento, né? E a gente fala muitas vezes isolamento social, mas está errado esse termo. É isolamento físico, não distanciamento físico, não social. As pessoas não podem, não conseguem se afastar socialmente e se isolar, porque isso é anti-humano, é desumano, né? Então, vamos deixar muito claro, né? Essa questão que o Theo está colocando tem que ser respondida dessa forma. Não há uma esperança e não se pode confiar apenas na vacinação. Nós temos que continuar fazendo. Agora que está havendo alguma redução de novos casos de infectados, aproveitar para reduzir de uma vez e rapidamente isso, fazendo exatamente aquilo que não foi feito até agora em grande volume. Testagem em massa, isolamento das pessoas diagnosticadas, mas garantindo condições para essas pessoas ficarem isoladas realmente, significa auxílio emergencial, significa apoio social, distribuição de cestas alimentares e o rastreamento de todas as pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas, que não está sendo feito, gente. Isso tudo era um trabalho que deveria estar sendo feito pela atenção primária em saúde, que a gente chama unidades básicas de saúde, através dos agentes comunitários de saúde, que não foram treinados adequadamente para fazer esse tipo de trabalho. Isso tudo foi proibido pelo Ministério da Saúde, infelizmente. Então, nós não podemos ter nenhuma, digamos, um relaxamento nessa situação. As nossas taxas de casos de infectados continuam muito alta e muito acima das taxas recomendadas em todos os países como necessária, inclusive para a retomada das atividades escolares presenciais. Eu vou encerrar pronto. Depois a gente pode retomar, mas desculpe eu estar estourando todo o tempo. Imagina, é ótimo te ouvir, né? Com relação às voltas escolares, também já tem uma pergunta aqui anotada do pessoal que está participando, então continue mandando a sua pergunta, a gente vai guardando aqui, anotando, para passar para os nossos convidados. Vamos ouvir agora a Ana. Eu não falo tão tecnicamente, mas o que dá para se observar é que voltando ao que eu disse antes, né? Como o governo demorou para comprar vacina e para começar a aplicação, gerou a entrada de variantes, né? O próprio mundo científico está dizendo isso, né? Está afirmando isso, que o fato de não haver uma imunização geral de várias pessoas, de milhares de pessoas, está provocando isso, está abrindo caminho para chegarem novas cepas, né? E essas cepas que acabam afastando, porque virou algo assim que ele vai modificando, né? O vírus vai modificando e você não dá conta de extinguir totalmente a questão da doença, né? Outro fator que eu acho, aí é uma posição pessoal, eu acho que tem a ver com essas mudanças de clima, com essa questão de derrubada de matas. Você derruba a mata, o bichinho vem para onde? Vem para a cidade. E aí a gente enfrenta uma série de vírus, bactérias que nunca ouvimos nem falar, né? Ou que ouvíamos, mas era uma coisa que não virava uma pandemia. E a globalização tem esse lado também, né?
como você tem um mundo globalizado, você também tem as doenças e as misérias globalizadas também, né? Então, nós estamos enfrentando isso. Agora, o que está me preocupando neste momento é que, se você olhar o mapa, até eu ia pedir para o Jorge Caiano enfocar essa questão, se você olhar o mapa da vacinação, que a gente tem os dados, você nota que há uma imunização maior em determinados locais da cidade. E esses locais são o centro expandido, não o centro. O centro geográfico da cidade, este não está com cobertura grande. Mas o centro expandido, que é onde se concentram as pessoas com maior renda, ele está coberto, enquanto que aqui na periferia nós estamos indo mais lentamente à vacinação. Então, eu queria que o Jorge enfocasse isso. Embora eu tenha perguntado essa semana e não tenha encontrado nada que diga que está faltando vacina aqui, nem na periferia. Mas parece que a coisa é mais lenta aqui, né? Você vê um maior número na área do centro expandido. Então, eu queria ouvir a opinião do Jorge a esse respeito. Aproveitando, né, já que o tema ainda é vacina, e antes que o Jorge possa ir voltar, então a gente já chama o companheiro Guilherme, porque ele tem uma outra pergunta que também se relaciona com essa questão da vacinação aqui na cidade. Então, agora com vocês, nosso companheiro Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Grace, boa noite, Theo, boa noite, doutor médico sanitarista Jorge Caiano, boa noite, doutora advogada Ana Rosa, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí pela página do Facebook do Periferia Reflexiva. Então, a minha pergunta vem de acordo justamente com o que a doutora Ana falou agora no final. Então, eu na ordem aqui, eu até gostaria que a Ana falasse primeiro de mais alguma coisa e depois o Jorge complementasse. Minha pergunta é a seguinte: a vacinação não tem atingido na mesma proporção a população das áreas centrais e da periferia, tanto com relação à primeira dose, quanto com o retorno para a segunda dose. O que seria isso? Falha de distribuição ou de adesão à vacina? Há pessoas também que estão escolhendo a vacina que querem tomar. Por que isso está acontecendo? Aí, Ana Rosa, se quiser fazer mais algum comentário, depois o doutor Jorge complementa. Eu trabalhei muito tempo na Zona Leste, é de lá que eu conheço o Jorge há mais de 40 anos atrás, né? E lá eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com Dom Angélico Sândalo, que hoje está, eu acho que ele está em Minas, né? Mas ele estava naquela época lá, e depois eu voltei a trabalhar com ele na zona oeste de São Paulo, na freguesia do Ó, no Morro da Brasilândia. E ele dizia uma frase que eu incorporei no meu vocabulário. Ele dizia que a gente não precisa de grandes estudos, grandes levantamentos, para aferir a pobreza do nosso povo, a situação do nosso povo. Basta olhar. E, realmente, se você desce aqui, eu moro no topo aqui da CUPC, se você desce para o Miriam, se você desce para os bairros que ficam às margens da CUPC, né, você encontra um outro mundo. Esse mundo ele está trabalhando, então ele está mais exposto. Tem poucos ônibus. Hoje eu até perguntei para uma pessoa, para um morador aqui do prédio. Eu moro na avenida, né? Quase que na avenida. Eu moro na Avenida Senador Vitorino Freire, que é a entrada aqui de vários bairros
da Zona Sul, e quase esquina com a CUPC. Então, passam aqui ônibus biarticulados o dia inteiro, é um inferno o barulho desses ônibus. Só que esse barulho tem diminuído. E aí eu perguntei para outros vizinhos, falei, você notou? Parece que está diminuindo o volume de ônibus. Eu não fico na janela, mas eu escuto, né? E aí eu tenho notado que está caindo. Então, parece que estão tirando os ônibus de circulação e com isso, provocando uma aglomeração muito maior nos ônibus. Isso expõe mais. A vacinação, o nosso povo está indo de sábado. Sábado eu passei aqui na Avenida CUPC, indo ver outras coisas, e aí dei de cara com uma fila enorme de pessoas para serem vacinadas. Aí liguei para a unidade, né? Falei, o que está acontecendo? Tem gente na rua? Não, nós estamos colocando o pessoal na rua justamente para não aglomerar aqui dentro. Então, a fila estava na calçada. Não era uma fila absurda, como foi a da vacinação da febre amarela, mas era uma fila razoável. Mas eu tenho família que mora no Centro Expandido. E lá, as minhas irmãs contaram, as minhas sobrinhas contaram que ficaram na fila questão de 1 hora, 1 hora e meia, o que não está ocorrendo aqui ainda, né? Pelo menos na unidade Miriam 2. E aí eu me pergunto, o que está acontecendo? Talvez seja porque, por conta da situação de pobreza e de dificuldades econômicas desta região e da periferia da leste deve ser igual, as pessoas estão protelando talvez a ida, estão indo aos poucos. A escolha da vacina aqui na região, eu já ouvi de 2 trabalhadores, eles viraram para mim e perguntaram, porque eles perguntam para a gente, né, qual era a vacina que estava aplicando na unidade. Eu falei, olha, meu filho, aqui tem. Você deve tomar, aqui tem. Né? Não vá por essa de escolher vacina. E daí eles me colocaram que a preocupação deles não era... A preocupação deles é diferente da do Centro Expandido. A do Centro Expandido, a pessoa fala assim, eu não quero Coronavac porque eu quero ir para a Europa. Então, eu vou ter dificuldades depois para viajar. Aqui, não. A preocupação é, eu não posso faltar, eu não posso perder esse emprego. Então, se eu tiver reação, eu vou ter que ficar em casa, né? E aí eles citam as vacinas que têm reação, e aí eu vou ter problema. Um deles, inclusive, hoje me ligou dizendo que ele está de cama e está de atestado, né? Então, as realidades são diferentes. Talvez o Centro Expandido tenha um número maior de pessoas idosas, né? Provavelmente porque lá a vida tem uma durabilidade maior que a daqui, né? A gente morre antes que o pessoal o pessoal da zona mais central, e isso esteja influindo, inclusive, no número de vacinados. É a única explicação que eu acredito, porque, aparentemente, pelo menos eu perguntei para 2, 3 unidades, eles não apontaram falta de vacina. Certo. Por exemplo, aqui, eu sempre pergunto para as pessoas do meu prédio, né? Eu moro num condomínio, a gente se encontra e eu pergunto. E eles estavam me dizendo que nenhum deles voltou para casa por falta de vacina ainda. Enquanto que minha irmã voltou. São muitas as variáveis, né, com relação à questão da vacina. E aí, nesse caso, vamos agora também ouvir um pouquinho o Jorge. Então, eu queria estar... concordo com a Ana Rosa, né? Eu tenho um defeito, né? Porque eu tenho que me basear em números para poder falar afirmar algumas coisas com certeza. E reforça essas falas da Ana Rosa, né? Porque a fala das pessoas é exatamente essa, né?
quem tem uma grande preocupação com vacina, não sei o quê, é porque quer viajar para a Europa e tal. Muitas vezes eles ignoram que a Coronavac já é uma vacina aceita pela Organização Mundial de Saúde, vai estar sendo distribuída aos milhões nos países mais pobres, exatamente porque os países mais ricos estão comprando tudo quanto é vacina dita as mais modernas e não disponibilizam vacinas ditas modernas para esses países mais pobres. E a Coronavac vai ser necessária e já está aprovada pela Organização Mundial de Saúde, tanto quanto a Pfizer ou a Moderna, né, como chama, né, que não tem aqui no Brasil, essa Moderna, e a da Janssen, né, que é dose única. Né? Eu acho que o trabalhador gostaria de tomar Janssen, porque era de dose única, então já não teria esse problema de faltar 2 vezes ao trabalho. E é real. Né? O fator trabalho faz com que as pessoas não saiam do seu emprego com medo de perder o emprego, tanto é o número de pessoas desempregadas que vão sonhar essa vaga e já tomaram vacina, e já eles chegam com a carteira de vacina e falam assim, olha aqui, ó, me pega porque o outro vai faltar. E aí, então, fica uma corrida, né, que é uma corrida fratricida, quer dizer, entre trabalhadores, e isso realmente não pode ser aceito. Mas o levantamento que eu fiz, né, na verdade, o Instituto Polis vem fazendo esses levantamentos com a maior frequência possível, e o último levantamento que nós fizemos foi feito no dia 12 de julho, ele dá um trabalho, porque são dados de vacinados de todo o Brasil, e você tem que selecionar a cidade de São Paulo, e é possível colocar cada vacinado pelo seu endereço de residência, pelo seu CEP, no mapa. E a gente faz esse mapa e mostra claramente isso que a Ana Rosa está dizendo. As regiões da cidade com maior taxa de vacinados, são exatamente as regiões mais ricas da cidade que têm menores taxas de mortalidade por Covid. E também tem menor taxa de casos de Covid. E as regiões que têm mais mortes, e eu colocaria Cidade Ademar entre estas, né? Até porque Cidade Ademar é uma região grande, né? E que se morre mais, mas a vacinação está menor, né? Então, olha aí, ó, já tinham preparado isso, né? Que é a vacinação. O que interessa, gente, é vacinação com 2 doses, certo? Este mapa aqui, ele está mostrando, não sei se é possível enxergar, né? São manchinhas. Na verdade, a cidade de São Paulo são 310 manchas, ou 310 áreas de ponderação, como se diz. A cidade Ademar é dividida em 6 áreas, porque tem uma população de quase mais de 280 mil habitantes, então eles dividem, né, a cidade Ademar em 6 áreas, assim como Pedreira é dividido em 3, né, na verdade em 4 áreas, tá certo? E o que a gente observa? A área da cidade com maior cobertura vacinal em 2 doses, olha onde coincide exatamente com a área que tem menores taxas de mortalidade. Vocês estão entendendo, né? Isso daí é um escândalo. E aquelas regiões onde a mortalidade é maior, que é na periferia da Zona Leste, na periferia da Zona Norte, Brasilândia para cima, em direção a Perus, né? E na região sul, pegando todo o eixo, desde a Jardim Ângela, né? Boimirim, até o Grajaú, passando, né, num raspão pela cidade Ademar, né, que não está com a coloração mais escura, digamos, de mais mortes, mas aí você vai ver a vacinação e é exatamente o inverso, é um espelho invertido. E vejam bem, né, eu estou querendo reforçar muito esse aspecto, né, tanto para Ana Rosa, que é advogada e participou de vários conselhos e tal. Um dos princípios essenciais do SUS, dos 3 princípios do SUS, é a equidade, né? Então, lembrando, né, universalidade, integralidade são 2 palavras muito fortes, muito sérias, né?
Integralidade, no caso da pandemia, significaria que todos esses casos de pessoas que estão tendo sequelas, e muitas vezes graves, deveriam estar sendo atendidas hoje, e não sendo deixadas para depois de acabar a pandemia, que não se sabe nem quando vai ser, certo? Isso se chama integralidade. Universalidade é universalidade de acesso, é direito de assistência de todos. Mas o princípio da equidade é o princípio que se chama justiça social, que é as populações mais vulneráveis têm que ser atendidas com prioridade, e no caso da pandemia, a prioridade é vacinar com maior percentual de cobertura em 2 doses, exatamente as regiões da cidade que tem mais pessoas morrendo. E não o inverso que está acontecendo. É isto que nós estamos assistindo nesses 2 mapas que você mostrou aí agora, que são produção do Instituto Polis. E eu queria só passar para você, viu, Grace, e aproveitando para todo mundo anotar mesmo, né? No levantamento que a gente fez no dia 12 de julho, que na verdade não é o dia 12 que está sendo retratado, é o final de junho, né? Mas é o dado mais recente que nós temos. Eu queria mostrar para vocês, não queria dizer, não vou tentar mostrar porque dá trabalho. O pedaço da cidade, né, que eu falei 310 áreas, né, com menor cobertura vacinal é Paraisópolis, né, que é na Zona Sul, na Vila Andrade, perto do Morumbi, e nós temos super populosa, né? Com 66 mil habitantes, nesse trecho do Paraisópolis da Vila Andrade. 4% de cobertura de vacinal em segunda dose, 4% contra uma média na cidade, neste dia, de 14% na cidade. E, entenda bem, é 1/3, menos de 1/3 da média da cidade, em segunda dose. Agora, Pinheiros, que é uma das regiões ricas da cidade, 31%. Então, Nossa, Pinheiros tem o dobro da vacinação da média da cidade, 31%. Enquanto a Vila Andrade, Paraisópolis, o pedaço de Paraisópolis da Vila Andrade está com 4%, menos de 1/3. Então, qual é a diferença entre Paraisópolis, onde moram mais negros, onde são as empregadas domésticas que trabalham no Morumbi e que têm que sair de casa, está com vacinação de 4% no dia 30 de junho, e enquanto do Pinheiros, onde muita gente trabalha à distância, né, homework, né, a diferença é de mais de 7 vezes. 7 vezes. 4 contra 31. Aí eu vou dizer o seguinte, né? Na cidade de Ademar são 6 trechos, né? Que a cidade de Ademar foi dividida. O melhor trecho está com 15%, que é 1% acima da média da cidade. Esse melhor trecho tem 43 mil habitantes. Segunda dose, hein? E o pior trecho está com 8%. Quer dizer, o dobro de Paraisópolis, mas é quase metade da cidade. Esse trecho tem 52 mil habitantes, na cidade de Ademar. Na Pedreira, né, tá pior a situação. Porque o melhor pedaço da Pedreira tá com 11,9%, né? E eu falei, no caso da cidade de Ademar, é 15,4%, né? E o pior trecho tá com 5,3%. 5,3%, que é muito próximo daqueles 4% de Paraisópolis. Então, vejam, né? Mesmo num bairro como Cidade Ademar, mesmo num bairro como Pedreira, você tem um pedaço melhor e tem um pedaço pior. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Né? Será que é o acaso? Eu não acho que é acaso. É por isso que eu acho que aquela história que a Ana Rosa estava contando é importante, sim. Porque entre os fatores que podem explicar esse tipo de disparidade está o fator trabalho. Quem trabalha não consegue levar sua mãe e o seu pai para tomar vacina, gente. Não consegue.
Ele não consegue tomar vacina porque ele tem medo de perder o emprego. Aquela coisa da reação, ele pergunta a vacina porque tem vacina que se sabe que pode provocar mais reações do que outras. E aí, então, fica essa confusão. E o meio de comunicação, nem só o meio de comunicação oficial, ele está agindo errado. Errado. Porque se a gente já sabe disso, agora, eu estou falando isso para vocês, o governo já sabe muito mais tempo atrás. E já deveria estar trabalhando com essas informações no sentido inverso, e não no sentido de lavar as mãos e deixar a coisa acontecer desse jeito. Né? E eu quero dizer, né, não tem havido falta de vacina e nem falta de equipes de vacinação, mas falta um monte de ações de comunicação e de priorização da vacinação nas regiões periféricas que não está sendo feito, efetivamente realizado. Então, Sim. conclusão. A gente ainda... vai lá. Só conclusão. O que vai acontecer quando se chegar numa média alta de vacinados de primeira dose é que essa média vai estar muito mais baixa na periferia e muito mais alta, 100%, nas regiões centrais. E quando se começar a segunda dose, só vai chegar a segunda dose para um percentual alto da população da periferia muito, muito, muito tempo depois. Enquanto isso, essa população vai continuar morrendo. São muitos os desafios, né? E aí fica o apelo, né, de quem puder vacinar, ir lá se vacinar, de quem está aí com a sua segunda dose atrasada, procurar a unidade para vacinar. Um estudo mostrou que uma grande parte das pessoas que estão com a vacina atrasada é um grupo de idosos. Então, acho importante também usarmos aí a questão da solidariedade, né? Procure aí na sua vizinhança, na sua família, se os idosos, especialmente, né, que têm dificuldade de mobilidade, se eles tomaram essa segunda dose, se precisam de ajuda, né, para que leve, acho que também é um momento de solidariedade. Aí nos comentários, né, já surgiu alguma coisa sobre a questão das sequelas, né, de como isso vai ser cuidado. E durante a organização da nossa live, nós pensamos na importância de dar a voz, né, de alguma maneira, às pessoas que passaram pela Covid, né? Então, por isso a gente vai veicular agora aqui 2 depoimentos, né, de pessoas que passaram pela doença e estão aqui para contar um pouquinho a sua história e depois a gente já vem com mais um questionamento, né? Essas histórias são do Silvio e o do Márcio. Ouçam a história deles. Meu nome é Silvio, sou casado, 54 anos, 2 filhos, e em maio de 2020 eu contraí o vírus do Covid. Não sei dizer como e onde ocorreu a infecção. Tentei ser cauteloso, mas não me saí bem. Quando os sintomas começaram a aparecer, a minha esposa já correu comigo para o hospital imediatamente. Foi quando eu comecei a ter febre alta, falta de apetite. Imediatamente nós procuramos um hospital. Nem imaginava na época que poderia ser Covid. O atendimento que recebi desde o primeiro momento creio que fez toda a diferença. Sem contar com a estrutura do Hospital Edmundo Vasconcelos. Fui entubado na mesma noite, porque minha ressonância acusou que eu estava com 30% da minha capacidade total de respiratória. Tive que passar por uma pronagem. Foram 12 dias de UTI, mais 18 de isolamento. Em casa, já de alta, descobri que na semana que fui internado, todos da minha casa contraíram também o vírus. Esposa, filhos, sogro, sogra, mas graças a Deus o caso mais grave foi só comigo. Fiquei com sequela no pé esquerdo em virtude da posição que fiquei durante a pronagem, mas 6 meses com a fisioterapia já estou quase 100% recuperado. Faço acompanhamento no endócrino e cardio. Depois que recebi alta do hospital, uma semana depois tive que voltar devido a problemas cardíacos. Eu nunca tive problema cardíaco. Os médicos falaram que foi sequelas do Covid. Mas depois, com medicamento e tratamento, tudo voltou ao normal também. Não há como sair indiferente depois de ter passado por tudo isso. O meu apego a Cristo e Nossa Senhora e as orações foram triviais para o meu equilíbrio emocional.
no isolamento, o carinho da família e amigos também. Minha perspectiva em relação a tudo mudou. Assim como todos, eu também sofri perdas, amigos, familiares. Vi e fiquei sabendo de pessoas que passaram pelo que eu passei. Alguns voltaram para a família, outros foram para junto do Pai. Não foi sequer necessário pedir a ajuda de Deus, Ele já estava comigo mesmo antes que eu percebesse. Então só me restava agradecer todo santo dia pela sorte que tive. Me dói ouvir as notícias sobre aqueles que colocamos no poder, que acabam tirando proveito dessa situação tão trágica, e aqueles que não têm a mesma sorte de ter um suporte, no mínimo, decente e mais humano. Olá, eu sou o Márcio, estou aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês de uma experiência que eu vivi com relação à Covid-19 no ano passado. Foi exatamente no dia 30 de abril onde que eu descobri que eu estava com essa enfermidade. Os sintomas dessa doença que me causou foi dores de cabeça, cansaço, falta de apetite, o pulmão, o pulmão comprometido, a metade do pulmão comprometido, sem força de ir ao banheiro, sem força de sair da cama, Então tudo isso, essa doença, ela me causou e na verdade ela me dizimou toda a minha saúde, a Covid-19. Então foi no dia 30 de abril onde que eu descobri que eu estava com essa enfermidade. Fiquei um tempo aqui me tratando na minha casa, mas eu vi que os remédios não estavam fazendo efeito nenhum e foi daí que eu procurei o Hospital Geral de Pedreira, onde no dia 12 de maio dei entrada na internação e fiquei ali durante 10 dias internado. Durante esses 10 dias, ainda continuando ainda o cansaço, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, Foi pelos exames, constatou que eu estava com a metade do pulmão comprometido, E daí, quando foi no dia 21 de junho, foi quando eu recebi alta, vim para minha casa, fiquei alguns dias ainda de quarentena na minha casa, mas eu quero dizer para vocês que eu venci a Covid, mas também essa enfermidade me causou um sistema nervoso central, onde mexeu, com o meu paladar, com o meu olfato. Ainda estou me recuperando disso ainda. Me causou também esquecimento, também estou me recuperando também disso, Tudo isso, a Covid-19, ela me trouxe essas sequelas. Mas eu quero dizer que aos poucos estou me recuperando, E estou aqui também para compartilhar com vocês essa experiência que eu passei, E tomara que esses momentos que eu passei, que eu estou compartilhando com vocês, tomara que venha, fazer efeito e ajudar muitas pessoas. E dizer que esse momento é muito sério, essa doença é muito séria, nós não devemos brincar. Realmente é uma doença que realmente não é uma gripezinha, como se dizem por aí. É algo muito sério, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar para vocês, marcar através desse momento aqui que eu estou compartilhando com vocês da experiência que eu passei. Muito obrigado e tomara que ajude muitas pessoas através dessa experiência que eu sobrevivi, que eu passei, Muito obrigado. Um abraço a todos. Tá aí, 2 depoimentos de tantas pessoas que passaram pela Covid e graças a Deus conseguiram se recuperar, apesar de carregarem aí a questão das sequelas. E vai ter uma pergunta, com relação a exatamente essa questão, então eu chamo o colega Theo, o companheiro Theo, para
para encaminhar a próxima pergunta para os nossos convidados. A gente se impressiona com os noticiários sobre as centenas de milhares de mortes só no Brasil por causa da Covid-19. Uma coisa que não se fala tanto é a questão das sequelas, que é um problema gravíssimo, e os depoimentos que nós acabamos de ouvir chamam nossa atenção para essas consequências da pandemia, né? Eu pergunto aos nossos convidados, Ana Rosa e Jorge, se o sistema de saúde está preparado para atender adequadamente a todos os sequelados, que com certeza, diante de tantos casos, deve ser um número muito significativo. Quem é que seria? Queria dizer que não há condições neste momento do SUS, o Sistema Público de Saúde, que, aliás, demonstrou durante a pandemia, apesar de todos os esforços do governo federal de acabar com ele, de acabar com a capacidade do SUS de dar respostas adequadas para a pandemia. Se não fosse o SUS, a gente teria tido muito mais mortes. Então, é muito importante que todo mundo guarde essa informação. Muitos profissionais de saúde morreram, né? Porque tanto quanto a população, os profissionais de saúde que tiveram que dobrar e redobrar escalas de plantão, horários e tudo mais, e ficaram expostos à pandemia, né? E tanto que foram considerados prioritários para a vacinação, né? Mas, além de tudo, né, o SUS não tem essa estrutura neste momento e não vai ter, porque existe um dispositivo constitucional que exige e obriga que o Estado gaste cada vez menos com saúde e educação, com assistência social. Isso aí é chamada Emenda Constitucional 95, que está na Constituição hoje, foi passado como uma das coisas da boiada, né, de várias leis que foram desconstruindo direitos e que visa acabar com o dinheiro necessário, imprescindível para a gente retomar um SUS de melhor qualidade e em condições de atender tanto esforços para controlar a pandemia agora, quanto também para começar a atender tanto os sequelados quanto as pessoas que estão deixando de ser atendidas em outras doenças que não têm diretamente ligação com a pandemia. Atenção, eu preciso te falar isso e olhando para cada um de vocês. Essa história de sequela não é só para pessoas que tiveram enfermidade grave de Covid. Muitas pessoas que não tiveram sintomas importantes e depois acabaram descobrindo, por acaso, por algum exame sorológico tal, que foram infectados, depois de alguns meses começam a ter problemas de sequelas, e alguns desses casos são também sequelas graves. São sequelas graves da pandemia, pessoas que não tiveram um quadro grave de infecção. Isto, gente, está sendo cada vez mais descoberto casos desse tipo, e isso serve, ou deveria servir de alerta, para ninguém realmente descuidar desse problema. Não vale a pena correr o risco de ter a Covid dizendo, se eu tiver, eu já vou me livrar, né? Não vou ter mais. Mentira! Porque as novas cepas, as novas variantes que estão sendo geradas continuamente, né? A última que está aqui em São Paulo é chamada Delta, que veio da Índia. A outra, que é mais nova ainda, veio do Peru, sabe aonde? Na Copa. Nessa Copa. Lamentável Copa América, né? Veio com a Copa. Está aqui.
E aí, não vale a pena, porque as pessoas estão tendo infecção pela terceira vez. São de cepas diferentes, cada uma com maior agressividade e capacidade de passar os anticorpos que as pessoas geram, e alguns deles estão começando a ter quadro grave, mesmo tendo sido vacinados, por causa dessas cepas novas. Então, não vamos brincar com isso. Nós precisamos de ações, não só de vacinação, como também de controle da pandemia, através da testagem ampla, que não está sendo feita de forma adequada em São Paulo. Testagem, rastreamento, isolamento adequado, auxílio emergencial necessário para essas pessoas, distribuição ampla de máscaras corretas, adequadas, que são essas máscaras chamadas PFF2, que protegem melhor as pessoas. Os trabalhadores que estão saindo com máscaras de pano, sinto muito, mas não estão sendo suficientes para impedir a infecção dessas pessoas. Tudo isso para comentar esse vídeo, né? Que a pessoa está com a esperança de que vários problemas que ele teve no cérebro vão ser melhorados ao longo do tempo. Tem gente que não melhora nada, porque a lesão cerebral, muitas vezes, né, o cérebro, quando é prejudicado, ele não tem volta e não tem capacidade de recuperação como outros organismos, outros pedaços do corpo, né? Sequelas cardíacas estão levando pessoas a terem insuficiência cardíaca, uma coisa que eles nunca tiveram na vida. Isso tem que ser falado. Pessoas que nunca fumaram na vida estão tendo meio pulmão estragado, não conseguem mais fazer esforço, porque ele cansa com facilidade. Isso daí, para um trabalhador braçal, acaba com a vida dele, porque acaba com o emprego e a possibilidade dele ter qualquer tipo de fonte de sustentação. Né? E aí, o que nós vamos fazer com, olha só, uma sequela da pandemia. São 180 mil crianças no Brasil que perderam seus pais e seu sustento e estão por aí dependendo do apoio de outros familiares que não os seus pais ou os seus avós. 180 mil crianças que são sequela também da pandemia. Não se pode esquecer esse tipo de sequela, que é uma sequela social grave, graças a esse governo genocida, né? Bem isso, as sequelas sociais graves. Vamos ouvir agora também a contribuição da Ana com relação a essa questão, sobre como o SUS está aí preparado ou não, né, para atender esse contingente de pessoas que passaram pela Covid e que acabam tendo alguma sequela. Eu tenho irmãs, né, que são das universidades, né, e uma delas é cientista de fato, só vive pesquisando, né? Eu acredito na ciência. Eu acho que nós vamos ter, da ciência, alguma solução para esse problema. Há algum tempo atrás, uns 2 meses, e ainda estou tendo problemas de idade, né? Que eu estou com aquela artrose. E aí provoca muitas dores, eu fui no posto assim que eu tive a primeira crise. E aí eles marcaram com a fisioterapeuta para me ensinar alguns exercícios que diminuem a dor, tudo. E aí eu estava lá, ela virou para mim e falou assim: Ana, nós estamos com uma equipe da Unifesp e eles estão estudando as questões das sequelas das pessoas que tiveram Covid. Eu falei, mas eu não tive, mas eu vou te encaminhar quem eu conhecer e que teve, né? Daí ela virou e falou assim, não, eu estou te convidando para você fazer um teste. E tinha aqui, na periferia, uma equipe da Unifesp, estava uniformizada, tudo. E depois eu soube que a PUC também está fazendo esses testes
e eles deram aquele respirador, né, um aparelho que você respira nele e que avalia a capacidade pulmonar, né? E eu estava até esperando que eles ficassem assustados, porque eu sou cardíaca, né? Aí, mas não, estava tudo bem comigo. Acho que é porque eu não fumo, não tenho esses pequenos vícios, só os grandes. Então, o que aconteceu? Eu fiz o teste e junto comigo tinha uma série de pessoas que estavam sendo chamadas para fazer o teste e que, na verdade, tinham contraído a doença. Isso está me preocupando bastante, porque eu estou com um grande amigo, uma liderança daqui da região, o Erasmo, de missionárias, e estou com o meu primo, né, que ambos passaram mais de 2 meses entubados. Então, isso me preocupa muito, porque quanto mais fica entubado, mais sequelas, né? Então, eu acredito que restaurando a normalidade, ou pelo menos melhorando essa situação, nós vamos ter aí uma corrida, como tivemos com relação às vacinas, nós vamos ter uma outra corrida que é para as pessoas das universidades e dos cientistas, porque, graças a Deus, temos cientistas, apesar desse governo, e vamos ter aí alguma coisa que ajude essas pessoas, né? Porque a necessidade cria a pesquisa, né? Ela empurra a pesquisa, e a pesquisa é cumulativa. Tudo que se consegue, o conhecimento é cumulativo, né? A gente não retorna, a não ser, né, esses malucos que acham que a Terra é plana, né? E voltaram lá para a Idade Média. Mas a maioria da população ela vai acumulando conhecimento, né? Então, eu acredito na ciência, acredito nos nossos cientistas, acredito nos cientistas mundiais, porque é uma comunidade muito unida, eu vejo pela minha irmã, né? E eu acredito que eles vão conseguir alguns resultados aí que ajudem aqueles que ficaram com o problema, né? E tenho muita preocupação com eles. Porque vamos acreditar na ciência, né? Mas também entendendo que é preciso muito investimento, como o Jorge falou, o SUS não está preparado, né, para absorver mais essa demanda, então também é momento de fortalecermos o SUS. A Ana, que é representante do Conselho, do Movimento Popular de Saúde Cidade Ademar e Pedreira, né? Então, é um momento também de fortalecer o SUS, de estar junto aos movimentos, de estar junto aos conselhos, porque são demandas que estão aí postas e precisamos fortalecer a busca aí por um sistema de saúde forte. Viva a ciência e viva o SUS! Bom, eu quero agradecer muito as pessoas que estão participando, são muitos comentários, são muitas perguntas, infelizmente a gente já está chegando aí no nosso limite de tempo, então não vamos conseguir, né, contemplar todo mundo, mas eu vou chamar agora o Guilherme, ele vai fazer aí uma pergunta de uma das nossas internautas, também companheira, né? E aí eu já peço que depois da pergunta que o Guilherme encaminhar, né, que o Jorge e a Ana também já passem as suas considerações finais, porque a gente já está encaminhando aí para o nosso encerramento. Então fica aí a pergunta do Guilherme e junto eu já peço que vocês façam também suas considerações finais. Jorge e Ana, com você, Guilherme. Então, vamos fazer pelo menos uma pergunta aqui que apareceu no chat, da Lourdes Silva. O que vocês acham da volta às aulas em São Paulo com 100% de alunos provavelmente em setembro? A gente pode começar aí com a Ana e em seguida com o Jorge Caiano, né, e cada um faz sua consideração final, né, para a gente encerrar. Bom, eu tive o privilégio de estudar em colégio estadual até a faculdade, né? Na época,
o ensino era excelente, melhor que o privado. Agora se inverteu as coisas, né? Infelizmente. Eu, particularmente, eu não mandaria um filho para a escola, porque as escolas estão muito deterioradas. Eu não acredito que eles tenham condições de garantir a segurança e a não contaminação das crianças, e não garantem também a contaminação dos profissionais, porque as salas são superlotadas, você não tem as condições mínimas de higiene, o lugar tem mofo nas paredes, porque a maioria vaza água pelo teto, nas chuvas, você tem os banheiros deteriorados, não tem água, ou quando tem água, a água escorre e vaza a água, enfim. Eles não têm, infelizmente, as escolas não têm condições de levar adiante essa empreitada. E a aglomeração, como é que você não vai proibir criança de aglomerar? É a coisa mais difícil que tem, né? Porque a criança gosta e é sadio essa aglomeração, né? A criança precisa da outra criança. Infelizmente, nós estamos tendo que manter as nossas crianças em casa, mas a criança, a socialização dela vem também do convívio na escola, do convívio social dela, né? Que a maior parte é nas escolas. Eu tenho problemas de pessoas muito ligadas a mim, né? Adolescentes que estão com problemas psicológicos, porque estão emocionalmente, eles estão muito vulneráveis, né? Porque não tem convívio, não consegue. Criança tem que conviver com criança, adolescente com adolescente e idoso com idoso, né? Então, a gente São tem... muitos e diversos os desafios, né? E a gente passando tem que aí para pedir a suas idade. considerações, passando aí para suas aí eu te considerações conto, finais, o que você traz para a gente? Então, de considerações finais, eu atualmente estou militando no Conselho do Idoso, no Grande Conselho do Idoso de São Paulo, e estou vendo os problemas com bastante preocupação, mas sem deixar a saúde, que é o nosso berço e que sempre onde a gente mais se desenvolveu, né? Política e de, como fala, de conhecimento, né? Eu acho que nós vamos continuar com máscara, infelizmente, eu odeio máscara, mas estou usando, não saio sem ela. Eu queria chamar a atenção de quem mora em prédio, muito cuidado com o elevador. Está comprovado que o maior risco é no elevador e eu estou vendo gente entrando no elevador sem máscara. E assim como os ônibus estão para os trabalhadores, os elevadores estão para os moradores de condomínio. E acho que nós vamos conviver um bom tempo não podendo aglomerar, né? Eu estou louca por Os uma cuidados devem aglomeração, continuar. acho que todo mundo está querendo dançar, está querendo conversar, está querendo beber, comer fora de casa, né? Aquele convívio gostoso, mas, infelizmente, nós vamos ter que manter por um bom tempo. Quanto esse tempo, não sei, vai depender do investimento. E espero que as pessoas saibam votar em 2022 para que a gente tenha um governo que invista em políticas públicas, e entre elas o SUS e todas as políticas de moradia, porque agora ficou provado como é que numa comunidade aqui da região você vai fazer distanciamento físico se moram 10 pessoas num quarto-sala. Não tem a mínima condição. Então, tudo isso tem que ser visto e a única forma é votando conscientemente e acompanhando. Eu não perco uma sessão
da CPI, já que eu estou em casa, eu estou assistindo a CPI direto. E Tá falo que é certo. o meu BBB, porque eu não assisto o BBB de jeito nenhum, agora eu estou vendo. Tá certo. Agradeço Tá muito bom? sua presença, suas Imagina, considerações e sua a gente está à militância aqui na disposição. região, né, que tanto Obrigada. contribui para grandes e importantes lutas. Vamos aí com Jorge Cidade Caiano. Ademar, olha, a Cidade Ademar tem 3 conselheiras do Grande Conselho do Idoso. Ai, que bom, que ótimo. Então, Estamos vocês bem devem cobrar da representados. gente. Devem Vamos cobrar agora da ouvir. gente, porque nós temos 3. Tá? Vamos cobrar. Jorge, Então, um vamos beijo agora bem com o grande no Jorge, coração. né, para discutir um pouquinho essa questão, né, das voltas aulas, mas também aí já encaminhando para suas considerações finais, e de antemão já agradeço sua presença aqui conosco, Jorge. Então, vou agradecer antes, né, dizendo obrigado, porque eu gostei de estar aqui, e sempre que possível eu tenho tentado participar desse tipo de conversa, de live, né, sabendo que boa parte das perguntas e das dúvidas e tal não é tão fácil e tão rápido para a gente responder, né, o formato, né, também não permite tanto debate assim, né, apesar de a gente tentar essa interação através de respostas e perguntas e tal. Mas eu queria colocar sobre essa questão da volta às aulas, não só reforçar o que a Ana Rosa colocou, como também o fato de que nós encontramos nessas últimas semanas uma redução da taxa de casos novos de infectados, né, na cidade de São Paulo. Só que isto tem que ser levado em consideração o fato de que esta taxa que nós encontramos agora, né, o último dado que eu tenho é do dia 15 de julho, uma semana atrás, né, menos de uma semana atrás, eu tenho atualizado essas informações de todas as quintas-feiras, então a próxima vai ser amanhã, né, amanhã à noite que eu vou estar atualizando. Então, até o dado dia 15 de julho, né, o fato é que a cidade de São Paulo está com uma taxa de 200 casos para cada 100 mil habitantes, na média de 14 dias atrás, né? Do dia 1 até o dia 15, tá certo? 200 casos significa alta taxa de transmissão de circulação do vírus pela cidade. Na Argentina, a taxa acima de 150 é chamada de alto risco de transmissão. E nós estamos com 200 na cidade de São Paulo. Então, aquilo que a Ana Rosa está colocando, cuidado, porque não é a escola em si, a escola não existe isolada da sociedade. Quem é que leva as crianças em geral? Motorista de ônibus, né? Ou os pais levam diretamente. Então, a circulação na cidade vai aumentar bastante com a volta às aulas presenciais obrigatórias de todos, sem restrição de distanciamento de pelo menos 2 metros, que depois foi baixado para 1 metro, né, de ambientes de boa circulação do ar, ambientes, né, que não estejam fechados e com ventilação inadequada, como são muitas das classes de muitas escolas, e principalmente nas periferias. Então, o risco de haver uma catástrofe, e eu vou dizer uma catástrofe que não é só na escola, é catástrofe porque em outros países, a volta às aulas, né, volta às atividades presenciais, que é uma das primeiras providências tomadas por todos os governos civilizados de todo o mundo, e que não foi feito aqui no Brasil, porque o Brasil não controlou a pandemia, não quis controlar a pandemia, né? Então, o ano passado, perdemos o ano letivo por conta disso, né? E no fim do ano é que começaram a pressionar o professorado a voltar e enfrentar as atividades escolares presenciais e tal. Então, eu queria dizer o seguinte, né? No levantamento que nós fizemos no Instituto Polis, né, nós percebemos que este ano de 2021, até o meio do ano, muito mais professores morreram de Covid do que em todo o ano passado. Por quê, hein?
porque houve volta das atividades presenciais escolares, mesmo que parciais, e apesar da greve pelo direito à vida, que foi desenvolvido pelo professorado, pelos profissionais da educação, durante 120 dias, um pouco mais, né? E que acabou retornando com alguns acordos, né? E algumas poucas conquistas. Mas vejam bem, nesse período, já morreram, neste ano, muito mais professores do que em todo o ano passado. Na pandemia do ano passado, que todo mundo tem uma recordação pior do que a deste ano. E nos primeiros semestres já houve muito mais mortes. Agora, quando a gente observa a curva, a pergunta que fica, né, de crescimento é: o que vai acontecer no segundo semestre com a volta das atividades presenciais com frequência obrigatória de 100% dos alunos? O que eu quero que vocês saibam que isto não é um chute. Isto não é um chute. Isto já é sabido que vai haver aumento de pessoas contaminadas, professores, pais, alunos, e, portanto, a gente vai estar retornando, né, numa situação que houve uma queda relativa. Ao invés de aproveitar para controlar de vez essa pandemia, a gente manda todo mundo voltar às aulas e, portanto, realimentar a pandemia. Realimentar a pandemia. Assim como foi o evento de fim de semana na Paulista. Fizeram uma grande festa, né? Para quê? Para disseminar a pandemia, para aumentar a circulação. E eu queria terminar, viu, Grace, dando um recado mesmo para todo mundo, né? Por favor. Aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, que tem uma população de crianças e jovens muito menor do que no Reino Unido, né? No Reino Unido, em um ano, eles tiveram 25 crianças e jovens que morreram de pandemia, de Covid. Só a cidade de São Paulo teve mais de 120 mortes. Então, a cidade de São Paulo, que se diz a mais rica, mais dinâmica, mais não sei o quê, moderna, né, como se diz, teve muito mais mortes, tendo muito menos crianças e adolescentes do que a Inglaterra. Então, esta é uma advertência importante, né? Não só os órfãos da Covid, e sim mortes de crianças. Todo mundo fica falando que tem que voltar, porque morre pouca criança, mas o pouca criança aqui no Brasil é pouco por causa dos 540 mil adultos e crianças que morreram no Brasil até agora. E esse pouco percentual é um número muito grande. Acontece o seguinte: de onde são essas crianças? Não é das áreas centrais, não são filhos das nossas periferias. São todas. Eu estou dizendo isso porque eu tenho esses números e posso mostrar para qualquer um. Isso é dado oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Todas essas crianças são de bairros periféricos. E por isso não contam? Por isso ninguém leva em conta? Ninguém dá valor? Porque não conta? Porque é filho de preto? É isto, né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que se revoltar com esse tipo de situação, né? E eu queria dizer também, estimulando o povo da cidade de Ademar, que eu acho que... Já encerrando? Sim, enterrando mesmo. É um convite, né? Assim como no Rio, o pessoal lá da Maré, é uma favela com 130 mil habitantes, vai ter agora uma vacinação em massa de toda a população acima de 18 anos, toda a população vai ser vacinada, porque lá eles conseguiram um apoio da prefeitura. Aqui, nós estamos precisando de fazer campanhas desse tipo, de vacinação intensiva e de massa, de toda a população da periferia, inclusive da cidade de Ademar, inclusive de Pedreira, inclusive de Grajaú, do Jardim Jabaquara, Jardim Ângela, Mboimirim. Isso daí é um convite mesmo para que todo mundo passe a se mobilizar pelo direito à vida, que hoje significa o direito de aceleração da vacinação, beneficiando a população da periferia, ao contrário do modelo que vem sendo feito até agora, que só está vacinando com maiores percentuais a população mais rica da cidade. E é isso que eu acho que é o convite que eu queria estar fazendo. Para todo mundo que tiver interesse nisso, é bom olhar Sapopemba, que o pessoal está trabalhando e está se organizando em função disso. Saiu uma reportagem do jornal
ontem, né, na Folha, e que saiu também no UOL. E é um convite, eu vou estar passando também esse... Aliás, eu passei isso para o Ayrton, viu? Só para dizer para vocês. Então, vocês podem ver com o Ayrton esse artigo, que é muito interessante para perceber que, enquanto o povo não se organizar, e esse é o grande convite que a Ana Rosa vem fazendo também, né, nós vamos ficar assistindo um monte de barbaridades, inclusive injustiças como essa, de continuar tendo mais mortes nas periferias, quando a gente poderia estar realmente reduzindo com atividades de vacinação, praticando a justiça social, né, e o SUS enquanto direito. Boa noite. Boa noite, obrigada, viu, Jorge? E todos esses artigos, essas outras informações, as fotos que a gente teve aqui, a gente vai disponibilizar lá na nossa página do Facebook, do Periferia Reflexiva. Então, a gente convida vocês para depois acessar esse material. Encaminhando aqui para o encerramento, a gente já está estourando aqui o nosso tempo, fica aí o recado de que a pandemia ainda não acabou, a Covid-19 ainda continua vitimando milhares de pessoas todos os dias, ainda temos uma média móvel de mais de 1.000 pessoas que morrem todos os dias, já são mais de 500 vidas perdidas, sonhos interrompidos, famílias em sofrimento. Nunca foram só números, mas hoje esses números têm nomes, têm rosto de pessoas próximas a gente, né? Vizinhos, amigos, familiares. Então, aí encerrando a nossa live, daqui a pouquinho eu volto só para dar uma boa noite. A gente tem nosso último depoimento e o Euler vem contar aí um pouco o que ele passou com a Covid. Tudo bem? Como vão vocês? Eu sou Euler Barbosa, sou morador aqui da cidade de São Paulo, no Ipiranga. E antes de dividir um pouquinho da minha experiência com essa doença terrível que está assolando o nosso país, nosso mundo, eu queria agradecer o convite da Grace para participar aqui com a minha experiência e dividir um pouco com vocês, tá bom? O trabalho de vocês é muito legal, desse coletivo é muito legal, então é uma honra aqui falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Bom, todo mundo sabe que a partir de 16 de março do ano passado a gente entrou em quarentena, né? Então tudo que acontecia nesse começo de pandemia era muito... o conhecimento era muito incipiente, né? A gente não sabia exatamente como lidar, não tinha obrigatoriedade de usar máscara, tinha um monte de coisa que complicava a nossa convivência e assustava demais, tanto que hoje você acaba ouvindo que é normal você ter 1.000, 1.500, 2.000 mortes. Naquela época, com 10, 15 mortes por dia, a gente estava apavorado. Então, eu acho que o ser humano tem uma capacidade muito grande de se adaptar, e por esse lado é realmente negativo, né? Mas, de qualquer maneira, dia 16 de março começou a quarentena e a gente não tinha o conhecimento, e eu tenho um pai que ele estava realmente bastante doente já, ele vivia numa clínica para idosos, e aquela pessoa que a gente pensa assim, puxa vida, se pegar, já era, né? E aconteceu que no finalzinho de março, mais ou menos lá para o dia 28, 29, ele pegou, né? Então... felizmente meu pai tinha todo o apoio, tinha um plano de saúde muito bom e tudo mais, foi para um hospital, foi para o Hospital Santa Catarina, e lá ele foi tratado da forma como até aquele momento era o tratamento correto. Então ele tomou cloroquina, tomou tudo que a ciência até então conhecia, né? Mas realmente não foi suficiente. No dia 2 de abril ele faleceu, então foi um dos primeiros mortos aqui na cidade de São Paulo. Tinha pouquíssima gente que tinha falecido. E o pior de toda essa experiência é a hora que você vai realmente sepultar um familiar que está você, a sua irmã do lado, longe um do outro, sem poder abraçar, sem poder estar junto, sem poder mostrar como ele era uma pessoa querida, porque em circunstâncias normais estaria todo mundo em torno dele lá, para uma pessoa muito querida. Isso realmente foi muito difícil, e é por isso que nós temos que manter a consciência, porque a doença leva muito rápido, ela é muito forte, e eu não desejo a ninguém a experiência que a gente passou, tá bom? Mas de qualquer maneira, viva o SUS, porque é ele que está salvando
a parte consciente e até a inconsciente da nossa população, tá bom? Obrigado pelo convite. Até logo. O Euler compartilhou aí conosco sua experiência, agradeço sua experiência não, né, a fatalidade da Covid, agradeço também os depoimentos do Silvio, do Márcio. A questão da morte é outra face triste da Covid, né, e a maneira como nos despedimos dos nossos entes queridos e vivemos esse momento de luto, né. Num outro cenário, como é de nossa cultura, teríamos uma despedida, celebração, aquele abraço que está nos fazendo tanta falta, né. Então, são muitas as faces da Covid. A gente está encerrando agora mesmo a nossa live, quero agradecer aqui em nome do Grupo Periferia Reflexiva, agradecer novamente ao Jorge, a Ana Rosa, agradecer todos vocês que permaneceram conosco até agora, agradecer todos os comentários, as interações, né, foi muito bacana, infelizmente a gente não conseguiu aí atender todo mundo. Essa Roda Viva da Periferia, ela vai ficar gravada, então ela pode ser acessada na nossa página aqui do Facebook, e como eu disse lá, você encontra nossas outras rodas. Como eu já disse, as vítimas da pandemia nunca foram números, né, e por isso, encerrando aqui a nossa live, nós vamos encerrar com Inumeráveis, um poema do cordelista Braulio Bessa, que foi musicado pelo grande Chico César, tornando-se uma bela e sensível canção. É um tributo também às nossas vítimas da Covid, aqui na nossa região de Cidade Ademar, de Pedreira, de toda a Zona Sul, nossa cidade, nosso estado, nosso país e todo o mundo. A pandemia ainda não acabou, fica aqui nosso desejo por tempos melhores e que continuemos com todos os cuidados. Viva a ciência, viva o SUS e boa noite, muito obrigada mais uma vez. Vocês ficam agora com Chico César. Agora vou fazer uma canção minha e de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente. Ele dá nome às vítimas do Covid-19, porque para alguns são apenas números, mas eles são inumeráveis. São pessoas, pais, mães, filhos, amores, amantes, e são vidas, né? Então vou cantar esse poema lindo de Braulio Bessa. Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Voz especial, pensa vozinha, pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.